Hoje, o nosso estudo vai ser sobre a soberania de Deus na história. Nós cremos em um Deus que é soberano. O pastor Silas Filho disse que Ele tem o controle de todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós amamos. A palavra de Deus nos diz, por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 17, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus soberano dos soberanos, o grande Deus, grande e temível, e não age com parcialidade, nem aceita suborno, ou seja, Ele age movido por princípios de equidade, princípios de justiça, e Ele é o soberano dos soberanos, o Rei dos reis. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 103, no verso 19, que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como Rei domina tudo o que existe. O texto básico da nossa lição hoje está em Daniel, no capítulo 2, no versículo 16 ao 23 e no versículo 47. Você que está com a revista pode acompanhar. A palavra do Senhor nos diz assim, Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber sobre esse assunto do rei. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Esse texto é um texto onde Daniel, ele louva ao Senhor após receber uma grande revelação. Essa revelação, ela acabou poupando a vida de Daniel e de seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que estavam na corte da Babilônia e faziam parte da casta dos sábios, porque se o sonho do rei não tivesse sido revelado e interpretado, toda a casta de sábios da Babilônia morreria, e no meio desta casta estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso Daniel orou ao Senhor pedindo essa revelação, e Deus lhe deu essa revelação, mostrando o que o rei havia sonhado. Daniel então, ele louva ao Senhor. O texto áureo da nossa lição está em Daniel no capítulo 4, no versículo 37. Daniel capítulo 4, versículo 37. Estas palavras aqui foram palavras ditas pelo rei Nabucodonosor. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Essa declaração
é uma declaração que se dá após uma experiência pessoal com Deus, onde Nabucodonosor ele foi humilhado e reconheceu que ele não era nada, reconhecendo então o poder de Deus sobre a vida dele. É interessante que Deus havia se revelado para o rei Nabucodonosor no capítulo 2, no capítulo 3, mas ele insistia ainda em se achar melhor do que Deus, em se achar o Todo-Poderoso. Afinal de contas, ele era o principal, o grande monarca do Império da Babilônia. E no capítulo 4 ele tem uma experiência, é a terceira vez que Deus se revela a Nabucodonosor, e nesta terceira experiência, ele foi humilhado para reconhecer o poder de Deus sobre a vida dele, não apenas sobre a vida dos hebreus, mas sobre a vida dele, o rei da Babilônia. Irmãos, os objetivos da nossa lição hoje, em primeiro lugar, está em compreender o atributo incomunicável de Deus, a sua soberania, entender a soberania do Altíssimo na história e conscientizar-se de que o soberano plano de Deus não pode jamais ser ofuscado ou impedido. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o atributo incomunicável de Deus, que é a soberania. O estudo de Deus na teologia sistemática, o estudo da pessoa de Deus é chamado de teontologia. A gente fala teologia num sentido mais genérico, num sentido mais amplo, porque a palavra teologia é a junção de duas palavras no grego, theos, Deus, e logos, estudo, discurso, raciocínio, ou seja, estudo, discurso a respeito de Deus. Só que, na teologia, a gente não estuda só sobre a pessoa de Deus, a gente estuda sobre tudo o que se relaciona com Deus. Então a gente estuda sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia, sobre a história, sobre as instituições humanas, sobre o homem a partir da sua relação com Deus. A gente estuda sobre o futuro, escatologia, sobre a igreja, a eclesiologia, sobre o pecado, a martiologia, sobre o mundo físico, que é a criação de Deus, porque a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, o estudo da cosmologia. A gente estuda sobre o mundo físico criado por Deus, sobre o mundo espiritual também criado por Deus. Então, teologia é um assunto muito amplo, é um estudo muito vasto, e dentro da teologia existe uma matéria específica chamada de teontologia, e nesta matéria a gente estuda sobre a pessoa de Deus. Teologia, a gente estuda sobre muitos assuntos, Jesus, Espírito Santo, Deus, escatologia, igreja, mas na teontologia a gente estuda sobre a pessoa de Deus Pai. E teontologia é um vocábulo diferente de teologia, porque é uma junção de uma palavra grega a mais. Enquanto teologia é a junção de duas palavras no grego, theos e logos, Deus e estudo, teontologia é a junção de três palavras no grego: theos, Deus, ontos, ser, existir, e logia, logos, estudo. Então é o estudo sobre o ser de Deus, a pessoa de Deus Pai. E quem começa a estudar a teontologia sempre se depara com a questão dos atributos de Deus, porque como que a gente vai estudar alguma coisa a respeito de Deus? Não dá para a gente colocar Deus em um laboratório, não dá para a gente colocar Deus em um laboratório para tentar dissecá-lo. Então, ao estudar sobre a pessoa de Deus, a gente estuda a partir da revelação, aquilo pelo qual Deus decidiu se manifestar aos seres humanos, porque se dependesse da nossa própria capacidade, mérito, sabedoria, nós jamais conseguiríamos chegar até os céus. A Torre de Babel foi um projeto fadado ao fracasso. Os homens tentaram construir uma torre que chegasse até os céus, e esse projeto fracassou, porque pela nossa sabedoria nós jamais teremos acesso ao ser de Deus. Então, irmãos, se nós não podemos ter acesso ao ser de Deus, como que nós conhecemos a Deus? O teólogo Pannenberg, ele resolve essa questão
quando ele diz que Deus só pode ser conhecido na medida em que ele se dá a conhecer. Ou seja, a gente só pode conhecer de Deus aquilo pelo qual ele decidiu se revelar. E como ele se revela na Bíblia? Ele se revela através de nomes, de títulos, ele se revela através dos seus atributos e através das experiências, onde ele manifesta o seu poder na história. Então, os atributos é um dos caminhos pelos quais a gente pode ter acesso ao ser de Deus, à pessoa de Deus. Ele se revela como santo, como um Deus de amor, como um Deus justo, como um Deus eterno, como um Deus onipotente, onipresente, onisciente, soberano. São muitos atributos. E na teologia, a gente divide esses atributos. Eu digo a gente divide, porque em Deus não há nenhuma divisão. Um dos atributos a respeito de Deus é a simplicidade, é a unidade. E esse atributo é fundamental até para a gente entender a Trindade. Deus é uma unidade, irmãos. Quando a Bíblia diz que Deus é um, Deus é uma unidade. A Trindade não é triteísmo, não são três deuses. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma unidade que existe em três pessoas distintas, mas não separadas, de modo que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, são pessoas distintas, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, porque são consubstanciais, possuem a mesma essência, a mesma natureza. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é soberano, o Filho é soberano, o Espírito Santo é soberano. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Então, quando a gente estuda sobre a pessoa de Deus, nós, seres humanos, fazemos uma divisão didática. É uma tentativa da gente entender um pouquinho mais a respeito de Deus. Não há divisão de atributos em Deus. Todos os atributos, eles formam uma realidade simples, de modo que na justiça há amor e no amor há justiça. Um atributo não entra em choque ou oposição ao outro atributo, porque todos os atributos fazem parte de um bloco só, de uma realidade só, que é a natureza de Deus, o ontos, o ser de Deus. E aí, na teologia, a gente divide esses atributos em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Então, como vocês podem perceber, compreender o atributo incomunicável de Deus, sua soberania. Por que atributo incomunicável? É uma divisão que nós fazemos na teologia. A gente divide os atributos de Deus em atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis? São aqueles atributos que Deus não comunica, por isso é incomunicável. Deus não comunica, Deus não compartilha, são atributos exclusivos do ser de Deus. E quando eu falo atributos exclusivos do ser de Deus, eu estou falando do Deus uno e trino. Só o Deus uno e trino possui esses atributos. Quais são esses atributos? Onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, soberania, que é um dos assuntos que nós vamos refletir na lição de hoje. E tem os atributos comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? São os atributos que Deus compartilha, que Deus compartilhou com os seres humanos quando nos criou a sua imagem e a sua semelhança. A Imago Dei faz parte disso. São alguns atributos que pertenciam a Deus e Ele compartilhou com os seres humanos. Por isso que quando Deus criou os animais, a Bíblia diz que Deus os criou conforme a sua espécie. É mais ou menos o seguinte: conforme o tipo deles, dos animais, eles foram criados. Mas ao criar o homem, Deus entra em conselho, uma conversa intratrinitariana entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Façamos no plural, Ele está conversando com o Filho e com o Espírito Santo. Mas é interessante que não é façamos a nossa imagens, né? A imagem não está no plural, imagem está no singular, vamos dizer assim.
Ele conversa com o Filho, com o Espírito Santo, mas imagem está no singular. Por quê? Porque é uma natureza, é uma realidade. Deus é uma unidade que existe em três pessoas distintas, mas não separadas. Então não são três imagens: a imagem do Pai, a imagem do Filho e a imagem do Espírito Santo. Mas é uma imagem, e essa imagem tem a ver com o ser de Deus, com a natureza de Deus, com as qualidades, os atributos de Deus. E aí Deus, façamos um homem à nossa imagem. É mais ou menos o seguinte: os animais Deus criou no tipo deles, mas o homem Deus criou como um tipo divino, porque Deus compartilha um pouco da sua imagem com os seres humanos. E que atributos são esses que nós recebemos? Obviamente não é a onipresença, não é a onisciência, somos bem frágeis, somos bem limitados, mas ele compartilhou alguns atributos que a teologia vai dizer, por exemplo, que são os atributos morais, os atributos racionais. Deus nos deu racionalidade, inteligência. Deus compartilhou com a gente a capacidade de viver a justiça, o amor, o perdão, a misericórdia. Esses atributos nós possuímos. É lógico que nós possuímos em uma menor escala, como um conta-gotas. Deus possui esses atributos de modo infinito. Nós possuímos de modo bem limitado. Mas o fato é que nós conseguimos reproduzir esses atributos na nossa vida. E assim nós refletimos a imagem de Deus, principalmente quando aceitamos a Jesus. Porque antes de Jesus, nós éramos filhos da ira, destinados à destruição, mas a partir do momento em que Jesus entrou na nossa vida, mudou a nossa história, houve um novo nascimento, e essa imago Dei começou a ser restaurada nas nossas vidas, de modo que agora a gente consegue ter contato com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e nessa terra a gente caminha em constante aperfeiçoamento, com essa imago Dei sendo restaurada dia após dia nas nossas vidas. E quando ela vai atingir o estágio final? Na glorificação, quando nós teremos um corpo transformado, um corpo glorificado, e então nós deixaremos esse tabernáculo corruptível e assumiremos uma realidade incorruptível, e estaremos na eternidade com Deus para todo o sempre. Amém, irmãos? Pois bem, então, compreender o atributo incomunicável de Deus, sua soberania, entender a soberania do Altíssimo na história e conscientizar-se de que o soberano plano de Deus não pode jamais ser ofuscado ou impedido. A soberania é um atributo incomunicável de Deus e ele manifesta essa soberania ao longo da história. Por isso a gente diz que nada foge do controle de Deus. E a gente precisa entender que quando Deus planeja, a Bíblia fala sobre isso. Jó capítulo 42, versículo 2, Jó disse: Senhor, eu sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Então falar da soberania de Deus não é nada mais do que falar da sua divindade, porque ser Deus implica em ser soberano sobre tudo e sobre todos. Pois bem, irmãos, na introdução está apresentado aqui esse pequeno texto, né? O livro de Daniel possui duas grandes divisões. A primeira está no capítulo 1 ao 6 e contempla uma narrativa histórica, e a segunda, que é uma parte profética ou apocalíptica, ela vai aparecer nos capítulos 7 ao 12 do livro de Daniel. O livro versa sobre a soberania e o controle de Deus na história, além de destacar o privilégio e a importância da fidelidade ao Senhor. É interessante que os 6 primeiros capítulos de Daniel vão descrever ali o período de ambientalização, o período em que Daniel, Ananias, Misael e Azarias são submetidos a um processo de escolarização na universidade ali na corte babilônica, para que eles pudessem exercer ali
o trabalho junto à cúpula governamental da Babilônia. A Babilônia estava crescendo assustadoramente e esse império precisava de mão de obra qualificada para ajudar nos processos administrativos da cúpula governamental da Babilônia. Por isso, na primeira invasão da Babilônia em Jerusalém, eles levaram algumas centenas de jovens hebreus com linhagem nobre, sangue azul em suas veias, jovens que eram capacitados e instruídos para contribuírem com esse processo administrativo de expansão do império da Babilônia. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles são submetidos a um processo de escolarização com a duração de aproximadamente 3 anos, e então eles vão conhecendo ali todos os assuntos que eram relacionados à corte babilônica, e o propósito é que eles incorporassem a casta dos sábios da Babilônia. A gente sabe que foi um processo de aculturação. A Babilônia, com todo o seu sistema, pressionou Daniel, Ananias, Misael e Azarias para que eles se adaptassem, para que eles se emoldurassem na forma da Babilônia. E ali há um conflito, onde eles se mantêm fiéis a Deus e se opõem a um sistema perverso, a um sistema idólatra, a um sistema pecador que afrontava a santidade de Deus. Eles decidiram ser fiéis, enfrentando todos os obstáculos que poderiam enfrentar. Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo ardente por causa da fidelidade que eles possuíam ao Deus de Israel. Daniel foi lançado na cova dos leões, e a história vai se desenvolvendo, mostrando esse desenrolar de acontecimentos ali nos primeiros anos, nos primeiros anos envolvendo a vida principalmente de Daniel. Ananias, Misael e Azarias são coadjuvantes, mas a cena, o livro se desenvolve a partir da vida de Daniel. E a partir do capítulo 7 ao 12, a gente tem revelações profundas, sonhos, segundo os estudiosos ali, são cenários escatológicos que Deus revela a Daniel. É interessante que nessas duas partes do livro de Daniel, tanto do capítulo 1 ao capítulo 6, que é a parte histórica, quanto do capítulo 7 ao 12, que é a parte profética, a gente vê a soberania de Deus na história, porque Deus se revela como único e soberano, como aquele que tem o controle sobre todas as coisas. A soberania é o controle de Deus sobre todas as coisas. Stephen Charnock, ele chegou a declarar que ser Deus e ser soberano são coisas inseparáveis. Não dá para você separar a soberania de Deus, porque ser Deus e ser soberano são coisas inseparáveis. O Deus que nós servimos, Ele é supremo a tudo, soberano a todos, nada, absolutamente nada foge do seu controle, foge da sua capacidade de gerir, de supervisionar, de cuidar, de administrar. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, no versículo 11, que o seu plano é vasto, é amplo, é grande. A Bíblia diz no Salmo 135, 6, que o seu controle é pleno, o seu controle é total, o seu controle é infinito, nada foge do controle de Deus. Por isso, durante muito tempo, alguns crentes diziam, não, porque na Bíblia está escrito que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Não está escrito isso na Bíblia, mas embora o versículo não esteja escrito na Bíblia, o ensino é verdadeiro, porque tudo o que acontece no mundo, acontece a partir da supervisão de Deus, do controle de Deus. Ele controla tudo de forma plena. A soberania bíblica é o ensino que Deus, Ele é rei, regente supremo e legislador de todo o universo.
Ele jamais perdeu o controle e jamais perderá o controle. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Esse rei, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O grande legislador, o supremo Deus, o soberano Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo de número 96, verso 10, que Deus reina sobre tudo, e isso envolve a minha vida, a sua empresa, a sua família, a sua igreja, os seus filhos, os seus sonhos, os seus projetos. Deus reina sobre tudo. Sua soberania, a Bíblia diz que ela é eterna, Salmo 145, verso 13, e também diz que a sua soberania é universal, Salmo 103, verso 19, ou seja, sua soberania é eterna e é universal. Isso quer dizer que nunca houve um pedacinho da terra que não estivesse sob o controle de Deus, sobre a soberania de Deus, e nunca houve um momento, uma fração de segundo, que Deus perdesse o controle de alguma coisa. Sua soberania é eterna e é universal. Há um pensamento que diz que se Deus não é Deus em todos os lugares, Ele não é Deus em lugar nenhum. Se Deus não é Deus em todas as épocas, Ele não é Deus em época alguma. Mas o nosso Deus é Deus sobre todos os lugares, é Deus em todas as épocas, é Deus sobre tudo e sobre todos, e Ele não perde o controle de nada, absolutamente nada. Nunca houve um tempo, e jamais haverá um tempo, em que Deus deixará de reinar e cuidar de tudo o que existe. É interessante quando a gente fala de soberania, porque Deus não apenas criou o mundo, mas Ele é o Deus que cuida do mundo, Ele é o Deus que cuida da criação. Quando a gente estuda sobre teontologia, a gente estuda, por exemplo, criação de Deus, e junto com a criação a gente estuda duas doutrinas que são muito importantes: preservação e providência. Por que o mundo não foi destruído? Porque o Deus que criou é o Deus que está cuidando, é o Deus que está zelando, e o mundo não será destruído antes que ele atinja o propósito moral e estabelecido, o propósito moral e espiritual estabelecido por Deus. Da mesma forma que Deus criou, Deus preserva o mundo e Deus direciona o curso da história para que a história atinja o propósito estabelecido por Deus. E nós sabemos o final da história. O final da história acontecerá com Cristo vindo nas nuvens, e todo olho verá, e Ele virá não mais como um cordeiro, mas como um leão, bramando sobre as nações, demonstrando o seu poder, a sua autoridade, a sua glória sobre tudo e sobre todos. O atributo divino da soberania, o Deus revelado nas Escrituras, não pode ser manipulado como um fantoche. Ao contrário, é Ele quem governa sobre tudo e todos, e governa com autonomia, com sabedoria, com retidão, com justiça, podendo realizar tudo o que desejar, segundo a sua boa e perfeita vontade. Ninguém engana Deus, ninguém manipula Deus. Ele controla tudo, e o seu controle, ele se dá através de uma sabedoria infinita. Por isso, como cristãos, nós somos desafiados a descansar no Senhor, porque Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de nós. Mas pastor, eu estou passando por uma aflição. Se você está passando por essa aflição, é porque Deus permitiu, porque há um propósito nisso. Então, aprenda a descansar na soberania de Deus. Há um pensamento que diz que se eu recebesse a onipotência num período de 24 horas, eu mudaria muitas coisas no mundo. Mas se eu recebesse a onipotência junto com a sabedoria de Deus, eu deixaria tudo no mesmo lugar, porque Deus sabe o que faz. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz: Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, irmãos.
O conceito de soberania expressa o fato de Deus ser o Senhor, chefe supremo, dono, amo e autoridade máxima sobre todas as coisas. Chamá-lo de Senhor é reconhecer a grandeza de seu majestoso caráter e seu poder de agir livremente, da maneira que desejar, sem admitir quaisquer influências, nem ceder às pressões à sua volta. Deus não cede a pressões. Por isso eu digo que o homem não decreta nada, o homem ora, o homem clama, o homem suplica. Esse negócio de dizer eu decreto, irmãos, a gente não decreta nada, quem decreta é Deus. A gente ora, a gente clama, a gente suplica, a gente se humilha, e se for da vontade de Deus, vai ser realizado. Por isso a gente precisa confiar. O grande desafio da vida cristã é confiar no Deus que nós servimos, porque nós vivemos o constante conflito de viver segundo os nossos próprios olhos, de confiar no braço da carne. Às vezes a gente começa a confiar bastante no braço da carne, e nós somos desafiados a não confiar no nosso eu, nem no braço da carne, mas a confiar no braço do Espírito, no braço do Senhor Jeová, porque Ele tem cuidado de todas as coisas. Matthew Henry, ele chegou a dizer que Deus não para consultar-nos, ou seja, Deus ele tem sabedoria para agir e decidir o melhor para você. Então confie no controle de Deus sobre a sua vida, confie na soberania de Deus sobre a sua vida, porque Ele está no controle de todas as coisas. A soberania divina, ela se manifesta no livro de Daniel. Nabucodonosor só for alçado ao posto de imperador pela exclusiva vontade divina. No entanto, Deus levantará um reino, o de Cristo, que jamais será destruído. Nabucodonosor aprendeu essa verdade. Deus está no controle da história. Se Deus permitiu que Nabucodonosor ascendesse ao trono, é porque Ele tinha um propósito nisso. A gente precisa entender, irmãos, que o mundo não caminha por caminhar. Deus está no controle de tudo. Enquanto os reinos deste mundo passam, os reis deste mundo passam, o reino do Senhor não passará, mas será eterno. Ninguém conseguirá destruir ou destituir o reino de Deus. A fé judaica desenvolveu esse conceito do Deus migrante e que tem um trono que jamais será deposto, porque todos os povos antigos, eles tinham uma visão muito territorialista da divindade, ou seja, como eles eram politeístas, cada espaço era governado por um Deus. Então um Deus tinha poder sobre uma demarcação de terra. Só que durante muito tempo o povo de Israel não tinha terra. Então eles sempre aprenderam a confiar em Deus, mesmo não tendo terra, porque o poder de Deus não estava atrelado a uma terra. Então desde o início, quando Deus se revela aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, já desenvolve na fé judaica o conceito de Deus migrante, de um Deus que caminha, de um Deus que se move, de um Deus que não está preso a uma terra. E esse conceito vai criar a imagem do trono de Deus que jamais poderá ser deposto. Por quê? Porque quando uma nação era derrotada por outra nação, o entendimento que se tinha é que o Deus daquela nação foi derrotado pelo Deus da outra nação. Mas os judeus, eles aprenderam a desenvolver a fé em um único Deus. Então não existia vários deuses, eles nem reconheciam os deuses dos outros povos, porque existia um único Deus, e esse Deus tinha o seu trono não em uma terra, não em um local físico que pudesse ser acessado pelos homens, mas esse trono estava nos céus. Por isso Deus se revela lá para o profeta em Isaías, no capítulo 66, que ele tem o céu como o seu trono, e a terra por escabelos dos seus pés. Então desde o início, o povo de Israel passou a entender que o trono de Deus não estava em uma terra, em um espaço onde o homem pudesse tomar e depor, mas na verdade o trono de Deus estava no céu. Por isso o trono de Deus jamais será deposto. Os judeus aprenderam que uma derrota militar,
uma derrota da nação não significava a derrota de Deus, a derrota do Deus que eles serviam. A derrota de Judá era uma derrota do povo de Judá, mas não uma derrota de Deus, porque se Deus permitia aquilo, é porque Deus tinha um propósito nisso. Então, desde o início, os judeus, eles aprenderam a desenvolver essa ideia. Deus tem um trono nos céus, e esse trono jamais será deposto, porque nenhum rei é capaz de derrotar o nosso Deus, que é rei sobre tudo e sobre todos. Então, ainda que a enfermidade venha, Deus continua sendo rei. Ainda que eu passe por uma situação difícil na minha vida, Deus continua sendo rei. Ainda que o desemprego me alcance, Deus continua sendo rei. Ainda que um ímpio ascenda ao trono, como Nabucodonosor ascendeu ao trono do império da Babilônia, Deus continua sendo rei, porque em tudo Deus tem um propósito. Mas na hora certa, no tempo de Deus, Ele se levanta para fazer justiça, para abater o soberbo e para cumprir o seu propósito na terra. A soberania de Deus, ela alcança as nações. Os sábios da Babilônia haviam reconhecido a impossibilidade de revelarem o teor do sonho de Nabucodonosor. Deus, no entanto, não apenas revelou, mas deu ao imperador, por intermédio de Daniel, sua devida e correta interpretação. A gente sabe da história. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, ele fica intrigado com o sonho, um sonho misterioso, e ele chama toda a casta de sábios da Babilônia para interpretar o sonho. Só que ele faz um teste para provar os sábios da Babilônia. Ele não falaria os sonhos, o sonho que ele teve. Então os sábios, eles teriam que descobrir, ter acesso à revelação do sonho, para depois fazer a interpretação. E no início o rei Nabucodonosor disse que daria uma grande premiação, mas depois a história mudou, e ele disse que exterminaria a casta dos sábios, se o seu sonho não fosse revelado e interpretado. E nesse meio, Daniel e seus amigos, eles iriam perecer. Por isso a Bíblia diz que Daniel, ele ora ao Senhor e pede para que Deus o revele, o sonho de Nabucodonosor. E depois de orar, junto com Ananias, Misael e Azarias, o Senhor responde, porque o Deus soberano é um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que responde às nossas orações. E Deus revela então o sonho para Daniel, e Daniel faz saber a explicação do sonho. Ele interpreta o sonho para o rei Nabucodonosor. A mensagem do sonho de Nabucodonosor faz uma apresentação da soberania de Deus sobre os reinos humanos que surgiram no transcorrer da história. Então a gente tem aí no sonho, por exemplo, Daniel revelou que o rei teve um sonho de uma grande estátua, e essa estátua tinha a cabeça de ouro, tinha os peitos e braços de prata, tinha o ventre e coxas de bronze, e tinha as pernas de ferro. Daniel, ele interpretou esta revelação, este sonho, e disse que esse sonho fazia uma menção sobre os reinos da terra, os reinos deste mundo que sucederiam o Império Babilônico. Então, na cabeça de ouro, a gente tem o Império da Babilônia. No peito e braços de prata, a gente tem o Império dos Medos e dos Persas, que foi o império que sucedeu a Babilônia. No ventre e coxas de bronze, a gente tem a união entre a Macedônia e a Grécia, o Império Grego. Depois, nas pernas de ferro, a gente tem o Império Romano, que era o império que estava no poder quando Jesus nasceu. E depois, nos pés de ferro e barro, segundo o comentarista da revista, a gente tem o reino do anticristo. Daniel, ele fez a interpretação desse sonho. E Daniel enxergou a formação do futuro reino do anticristo, que será formado por 10 nações, que é uma referência aos 10 dedos nos pés da estátua. Este, no entanto, será fragorosamente derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. O reino de Cristo não precisará de qualquer colaboração humana, pois será estabelecido pelo soberano Deus. Então Daniel, nesta interpretação, ele viu todos os reinos que se levantariam,
E ali no final, o último reino, o reino que era simbolizado pelas pernas de ferro, que era o Império Romano, no sonho do rei Nabucodonosor, esse império ele se fragmentou em 10 dedos, nos pés de ferro e barro, que segundo os estudiosos será o reino do anticristo. É interessante que quando a gente faz um estudo, existem muitas interpretações, e eu não vou entrar em todas as possibilidades de interpretações aqui, mas nós sabemos que o Império Romano, ele se fragmentou na história, e o último imperador de Roma foi o imperador Rômulo Augusto, que foi deposto no ano 476 depois de Cristo. E o Império Romano, ele se fragmentou em 10 tribos bárbaras, que foram os hunos, os francos, os burgúndios, os anglo-saxões, os visigotos, os suevos, os lombardos, os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Essas tribos bárbaras foram as tribos que deram origem aos países da Europa, as nações. E segundo os estudiosos, provavelmente essa estrutura de nações que formarão a plataforma pelo qual o anticristo ele reinará e imporá o seu governo sobre a terra. Mas Daniel também interpretou no sonho de Nabucodonosor que havia uma pedra que foi cortada, e essa pedra que cortou a estátua, ela formou um novo reino, e esse novo reino, ele encheu toda a terra. Provavelmente, Daniel fazia uma alusão ao reino do Senhor, ao reino de Cristo, que será um reino eterno. Enquanto os reinos deste mundo passaram, o reino da Babilônia passou, o reino dos medos e dos persas passou, o reino dos gregos passou, o reino dos romanos passou, até o reino do anticristo passará. Mas quando Jesus assumir o seu reino não passará, mas permanecerá para todo sempre, porque nenhuma autoridade será capaz de destituir o reino de Cristo sobre tudo e sobre todos. Ele reinará eternamente, e eu e você faremos parte desse reino. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Os efeitos da soberania de Deus. O livro de Daniel também apresenta os efeitos da soberania de Deus. Um dos efeitos que se manifesta está na interpretação de um novo sonho que o rei Nabucodonosor teve. Ele teve sonhos que os sábios não conseguiam revelar, mas a Bíblia diz que Daniel revelou. No capítulo 4 ele tem um novo sonho, e nesse novo sonho do rei Nabucodonosor, ele se lembrava do sonho, mas ninguém sabia interpretar. Mais uma vez Daniel recebeu do Senhor a revelação. Nela ficou evidente que o rei deveria humilhar-se diante de Deus para não ser abatido. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e esse sonho foi interpretado por Daniel. E a interpretação desse sonho é que o rei Nabucodonosor, ele seria humilhado por Deus e viveria entre os animais. É interessante que dessa vez Daniel não viu a glória do reino da Babilônia, mas viu Deus humilhando ao rei da Babilônia, porque ele havia se exaltado e não estava reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. E é interessante que quando Daniel faz a interpretação desse sonho, o rei Nabucodonosor, ele viu esse sonho se cumprir. Após 12 meses da interpretação do sonho, Nabucodonosor manifestou sua soberba. Olhando para a grandeza do seu império, ele caiu na armadilha da vaidade e do orgulho. Ele foi acometido de uma doença mental e passou a se ver como um animal, a se enxergar como um animal. Os estudiosos dizem que o nome dessa doença é zoantropia. Foi a doença que acometeu o rei Nabucodonosor.
E Daniel havia dito que por 7 tempos ele ficaria nessa posição, mas depois ele seria restabelecido. O maior milagre foi ele ter restabelecido a sua sanidade mental e ter voltado a ficar 100% em condições de reinar e de governar sobre a Babilônia. E aí Nabucodonosor entendeu que ele não era nada, mas o Senhor era Deus sobre tudo e sobre todos. É interessante, irmãos, que ao longo do livro de Daniel, Deus vai mostrando a sua soberania. Deus mostra a sua soberania, por exemplo, no capítulo 5, quando ele também humilha o rei Beltsazar, e ele faz cair o império da Babilônia. Beltsazar, ele fez uma festa, e nessa festa ele convidou 1000 homens dos mais importantes do seu reinado, e ele tira os vasos e os utensílios que tinham sido tirados do templo de Jerusalém e usa nessa festa, que era uma orgia, uma festa com muitas mulheres, profanando os utensílios do templo do Senhor. E isso provoca a ira de Deus. Enquanto o rei estava lá festejando, se embebedando, ele tem uma visão e vê uma mão que escreve na parede principal do palácio, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E a interpretação dessa visão era: pesado foi o teu reino, foi dividido e será entregue aos medos e aos persas. Daniel entregou a interpretação da visão, e essa interpretação dizia respeito ao fim do império da Babilônia, ou seja, esse reino está se esgotando. E de fato, segundo os estudiosos, a profecia, a interpretação de Daniel se cumpriu no capítulo 5 mesmo, na transição do capítulo 5 para o capítulo 6, porque quando a gente entra no capítulo 6, os medos e os persas já estão no poder, ou seja, a Babilônia já havia caído. É interessante que muitos estudiosos questionam o fato da Bíblia citar Beltsazar, porque não há o nome de Beltsazar em nenhum escrito antigo. O último rei da Babilônia, na verdade, foi Nabonildo, filho de Nabucodonosor. Então muitos críticos chegam a dizer que a Bíblia aqui comete um equívoco, porque na verdade não existiu a figura de Beltsazar. Eu lancei um livro sobre esse assunto, pesquisando sobre esse assunto, e eu descobri que o nome de Beltsazar, na verdade, aparece sim. Beltsazar, ele era filho de Nabonildo, neto de Nabucodonosor, e ele foi uma espécie de príncipe corregente, porque Nabonildo, ele ficava muito tempo fora da Babilônia, em outras nações conquistadas, e ele deixou então Beltsazar, seu filho, príncipe, para reinar de forma corregencial na Babilônia. E há inclusive juramentos feitos pela vida do rei Belshazzar, que é o nome de Beltsazar em acadiano. Então, quando a gente começa a se aprofundar nos textos antigos, a gente vê que a Bíblia também não erra. A Bíblia não comete erros. A Bíblia é perfeita não apenas em doutrina, mas também no relato histórico, porque nós cremos que a Bíblia é a infalível revelação, descrição da revelação de Deus. Quem conhece um pouquinho de história sabe que enquanto Beltsazar estava se embebedando e profanando os utensílios do templo, a história diz que Ciro, naquela madrugada, ele já tinha desviado o leito do rio e ele já estava invadindo a Babilônia pelo leito do rio de madrugada, enquanto toda a corte da Babilônia se embebedava. E a história vai dizer que Ciro conquistou a Babilônia sem guerra, porque ele desviou o leito do rio Eufrates e invadiu a Babilônia pelo leito do rio, de madrugada, enquanto todos se embebedavam. No final daquela festa, a interpretação da profecia, da visão que Daniel trouxe ali, a interpretação daquela visão se cumpriu. E o rei Beltsazar, Nabonildo e todo o império da Babilônia fracassou e sucumbiu. Deus fez aquele império cair por terra, para mostrar que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos.
o nosso Deus é um Deus que está ativo na história. E para finalizar, irmãos, esse Deus, ele se mostra ativo na história, inclusive cuidando dos seus filhos. O autor da lição, é um desafio falar sobre essa lição, porque ele não pegou uma perícope, né? Ele pegou vários textos de Daniel e colocou dentro do conceito de soberania. E o último assunto praticamente que ele trabalha é a proteção de Deus sobre o seu povo. E ele fala sobre essa proteção de Deus, esse cuidado de Deus, quando o Senhor, ele cuida de Ananias, Misael e Azarias, que foram lançados na fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas eles não pereceram, porque o Senhor cuidou de todos eles. E aqui a gente já chega na conclusão. Passei demais? A gente chega na conclusão. A conclusão fala sobre a soberania divina e a responsabilidade humana. São princípios que andam de mãos dadas. Um não exclui o outro. Daniel teve de assumir responsabilidades e viver em santidade, por ter se mantido fiel naquele ímpio império. O profeta foi honrado pelo Senhor. É muito interessante, irmãos, na passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque eles reconheceram a soberania de Deus. E ao reconhecer a soberania de Deus, eles não exigiram nada de Deus. Eles simplesmente ofertaram a sua vida. E quando o rei pressionou e disse: olha, se vocês não dobrarem diante da estátua, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Eu acho lindo as palavras de Ananias, Misael e Azarias. Ele diz: olha, nós estamos prontos para ser lançados. Se Deus decidir nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele decidir que nós venhamos perecer, tudo bem, mas nós estamos prontos para honrá-lo em todos os momentos. Quando a gente entende a soberania de Deus, irmãos, a gente não fica fazendo câmbio, mercadejando a nossa fé, estabelecendo uma relação negocial com Deus. Não, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço isso para ti. Para com isso, irmão. Seja um crente infantil, não. Reconheça a soberania de Deus sobre a sua vida e: Senhor, eu estou pronto para obedecer, custe o que custar, enfrente o que enfrentar. Se o Senhor quiser me dar vitória, o Senhor vai me dar vitória. Se o Senhor quiser permitir que eu passe por essa luta, que eu passe por essa aflição, Senhor, eu vou te honrar através do meu testemunho, mesmo que esse testemunho precisa ser manifestado em meio à dor, em meio às lágrimas, em meio às lutas, em meio às batalhas. A minha fé não está condicionada à vitória que eu vou receber, mas está condicionada e fundamentada em quem o Senhor é. E quem o Senhor é? Tu és o supremo legislador sobre tudo e sobre todos. O Senhor reina, o Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor tem o melhor para a minha vida, e eu vou te honrar, haja o que houver, enfrente o que enfrentar, eu te honrarei em todos os momentos da minha vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.